Boa noite oficialmente para quem chegou, muito obrigada pela presença. Para quem não me conhece, eu sou Vanja Mendes, moro em Brasília. Já fui e voltei para Brasília, saí de Brasília e voltei algumas vezes, mas da última vez, acho que 2014, logo após a formatura, com a querida Carla, que está aqui com a gente, a formatura em fisioterapia. Eu nunca fui fisioterapeuta, só doula. Então, desde 2015, aqui em Brasília. Depois da pandemia, comecei a fazer os atendimentos online e isso está bem adaptado assim na minha vida, né? E agora vou começar mais nas aulas, que eu acho que é uma oportunidade da gente reunir grupos, né, de pessoas. Vou estar com um esquema de várias aulas. Oi, Karina. Karina é quase minha modelo, ela é uma, ela vai dar um depoimento, né? Ela viveu a história, tem até a foto dela aqui, vamos ver como é que fica. E hoje, então, nós vamos falar sobre a amamentação quando um peito fica maior do que o outro. Esse foi o meu livro, vou contar um pouco a história desse livro, como é que ele aconteceu. Em 2010, eu abri um blog e todo mundo me escutando, né? Qualquer coisa para chamar. Em 2010, eu abri um blog e com um artigo, quando um peito fica maior do que o outro, que uma querida, linda, maravilhosa gestante, né, amiga que eu acompanhei daqui de Brasília, a Maísa, ela apresentou um peito maior do que o outro e ela escreveu sobre isso, como é que ela resolveu. Então, eu publiquei no meu blog em 2010, ainda está lá até hoje. Meu blog chama Vanja Mendes. Vanja Mendes Doula, acho que é isso. Depois, se alguém quiser, é só perguntar. E lá, então, começou a movimentar essa coisa de um peito maior do que o outro. E o negócio cresceu, cresceu, cresceu tanto. Todo dia eu recebia muitos e-mails, muitas mensagens, como até hoje, de pessoas pedindo orientação do que fazer, porque ela estava amamentando e tinha um peito maior do que o outro. Então, de 2010 até 2018, 2019, então, eu peguei tudo que eu já estava escrevendo, reunindo, falando para as mulheres e coloquei aqui. E nisso eu já estava dando consultoria, né, em amamentação, acompanhando e fazendo atendimentos, né, sobre amamentação, né, sobre um peito maior do que o outro, e eu sempre inseri nos cursos, nas consultorias, eu sempre inseri esse termo, esse movimento do peito maior do que o outro. Por quê? Porque todo mundo fica com o peito maior do que o outro. Só que umas mulheres que amamentam ficam com o peito maior do que o outro dramaticamente, e é dramático, e muitos casos irreversível, e outras mulheres conseguem observar isso no início ou no meio do processo de amamentação. Então, assim, no início, no primeiro mês, no meio, 6 vezes para lá, a mulher começa a observar. E dá tempo, porque a amamentação vai ser uma sequência de mais ou menos um ano e meio, 2 anos, minimamente, né? Então, dá tempo de reverter enquanto se amamenta. E essa é a proposta de hoje, falar como que a gente faz isso durante a amamentação. Eu já dei aula para muitas consultoras e a gente vai no grupinho, conversando e vai ajudando as mulheres a superarem essa etapa com sucesso. Então, como eu falei antes, a Karina, está aqui, ó, a Karina Alves, depois ela vai falar que a Karina hoje é mãe de 3, deve estar lá meio
Ah, apareceu. Oi, Karina. Ela deve estar lá meio atrapalhadinha lá, mas lá pelo final, quando eu mostrar a sua foto, eu vou pedir para você falar, tá, Karina? Tem uma foto sua aqui, pode? Pode, ela bota no Instagram, imagina. Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui o... Obrigada, viu, a todas que estão aqui. Obrigada, Karina, por entrar e fazer parte aqui dessa rodada. Eu vou colocar o PDF, né? Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Sempre tem um frisson meu aqui, né? Ah, tá na tela, muito bem. Paloma já me ensinou como é que faz. Aqui, ela cheia. Né, Paloma? Paloma é minha apoiadora. E vamos lá. Ok. Eu vou ficar sem ver o rosto de vocês um pouquinho, tá? Mas estou olhando aqui o chat e... Cadê o chat? Tá. Estou olhando aqui o chat e qualquer coisa vocês me chamam que eu vou olhar. Então, como eu estava falando, a amamentação, quando um peito fica maior do que o outro, foi uma problemática que a Maísa Mateus trouxe para mim na roda de gestantes do HUB, mais ou menos em 2010. Ela publicou no meu blog e, a partir daí, que eu fui entender que esse fenômeno acontecia com muitas e muitas mulheres e as mulheres ficavam deformadas. Então, eu comecei a perceber, a receber muitas mensagens, muitos e-mails, como é até hoje, né? E algumas situações, a grande maioria delas, é possível de se reverter. Vamos ver como é que acontece. Bom, é comum que aconteça a diferença das mamas naturalmente no início da amamentação. Tudo bem, isso é assim mesmo. Você amamenta do lado, a mulher amamenta do lado direito, o lado esquerdo vai encher de leite. Daqui a 1 hora, ela amamenta do lado esquerdo, e aí o lado direito vai ficar mais cheio, e assim vai adiante, vai ser sempre assim. Fora o que, fisiologicamente, talvez todas nós tenhamos um peito maior do que o outro. Mas a diferença é pequena. É igual assim, minha bochecha direita e a bochecha esquerda. A orelha direita deve ser menor do que a esquerda. O braço direito deve ser mais fino do que a esquerda e vice-versa. Não tem uma questão de ser direito ou ser esquerdo. Mas nós temos essa diferença, né, entre as lateralidades. Então, não é uma coisa fora do comum ter um peito um pouquinho menor do que o outro, não tem problema nenhum. O grande lance é o quão desproporcional fica essas mamas durante a amamentação. Porque o que acontece no início da amamentação para que essa diferença comece a aumentar? O peito machuca, cicatriza e fere de novo. Isso na primeira semana, né, de amamentação. Por que o peito machuca? Porque o bebê não sabe mamar? Porque a mãe não sabe dar peito? Não, porque se for a primeira vez que for amamentar, é a primeira vez que vai ter alguém fazendo uma fricção constante, mais de 18 horas por dia, um dia de 24 horas. Então, você tem uma fricção no bico, né? E isso faz com que cause uma grande sensibilidade. Quem é mãe de segunda e terceira viagem também vai sentir esse ardor na mama, só que já vai ser um ardor um pouco menor, talvez. Tudo depende de várias outras circunstâncias. Mas a probabilidade é que na primeira semana de amamentação, principalmente nos 3, 4 primeiros dias, que haja uma hipersensibilidade
da areola. Aí eu vou pedir para vocês verem quem está com o microfone aberto para fechar, senão dá interferência aqui no meu áudio, tá? Então, essa fricção constante faz com que o peito fique ardido. E pode ser que ardido fique meio como ralado, né? Sabe quando a gente rala um pedaço da pele? E ele ralado, ele vai criar uma casquinha, ele pode mudar de cor, pode ficar vermelhinho, pode ficar roxo, comum da pele, né? Tá, mas em alguns casos, esse peito vai machucar de uma forma assim intensa, então pode ter uma rachadura ou no bico, ou embaixo do bico, né, naquela região. E a cicatrização da mama ela é bem rápida, ela não é demorada, não. Ela é bem rápida. Mas depois pode ser que fira de novo. Então, essa primeira semana tem essa alteração. Eu costumo indicar para cicatrização casca de banana, casca de mamão, folha de repolho, que são os cicatrizantes naturais. O chá de camomila gelado ou congelado naquele suporte naquele absorvente de seio que vende nas farmácias, que a gente só indica nessa situação. Quando vai fazer o chá, congelar e ficar usando o chá congelado, o chá de camomila congelado no peito. Cicatriza bem rápido. O que acontece quando um peito... Ai, os dois... Tá. Eu fechei o meu microfone do computador. Poliane está dizendo. Tá, Poliane, o microfone do computador, ele está fechado, mas eu vou verificar aqui agora, de novo. O meu computador não tem microfone. E aí, então, eu tenho que usar o celular para poder falar, tá? Mas está todo mundo me escutando bem? Vou diminuir aqui para ver a carinha de vocês. Vamos lá. O meu som do computador está fechado. E obrigada. Isso. Tá. Deixa eu ver aqui todo mundo. Ok. Esse aqui, ó, esse perfilzinho aqui que tem uma foto que está escrito Vanja Mendes, que tem... são meus 2 netos, são uns 10 anos atrás. Ele fica aberto o microfone, que aí é o celular. Mas ele fica só com som, tá? E... Oi, Amanda. Agora que eu estou vendo aqui todo mundo. E aqui o meu computador fica com o som fechado, que é onde vocês estão vendo a imagem, tá? Dá alteração no som se alguém ficar com o microfone aberto. Eu espero que todo mundo esteja me escutando. Tá, então tá. Então, vou voltar lá e vou continuar. Obrigada. Ok. Então, a gente usa a camomila congelada no absorvente para ajudar na cicatrização. Oi, Cláudia. Ok. Ótimo. O que acontece é que, às vezes, uma das mamas tem um fluxo de leite muito mais fácil do que a outra. E esse peito começa a encher mais rápido. E aí, o que acontece naqueles primeiros 15 dias que a mulher quer o quê? Que o bebê engorde, né? E quer que ele mame rápido, né? A mulher quer que o processo seja rápido. Então, ela não está pensando num processo educativo e bom para ambas as pessoas, né? Para o bebê e para ela. Não, ela está pensando só no bebê. Aí, então, o que acontece? Quando ela percebe que uma das mamas tem muito mais leite do que a outra, ou não só muito mais leite, mas que o fluxo é mais rápido, ela pensa,
aqui eu engordo esse bebê rápido. Então, ela começa a dar muito mais vezes esse peito que tem um fluxo mais rápido. E isso vai fazer com que em uma semana, 10 dias estourando, já haja uma boa diferença entre as mamas. O que ela está dando mais vezes, ela está estimulando mais, ele vai aumentar, aumentar e aumentar. E o outro, que está sendo menos estimulado, vai diminuir, diminuir, diminuir. Pode chegar até a secar se a mulher não recebe esse tipo de informação rapidamente, ou se ela não se atenta rapidamente, tá? O peito que fica menor, ele não fica sem fluxo de leite, mas o fluxo pode ir diminuindo, 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 né? Os ductos, eles vão se contraindo, contraindo, e ali vai ficando mais difícil. Para reverter, o que nós temos que fazer? Vamos falar lá no final. Então, o que também acontece no início? O peito engurgitou e virou mastite. Então, aí eu acho que, assim, eu não tenho um percentual estatisticamente comprovado, mas eu penso, pelo que a gente vê, que 90% dos casos onde um peito fica maior do que o outro foi por causa de uma mastite. Por quê? O que é a mastite, então? É aquele leite, né? Na verdade, é a gordura do leite que esfriou, né? Ficou impactada, endurecida, vira uma pedra e fecha o ducto. E se fechar o ducto, em 12 horas ela está com febre e ali já começa uma infecção, né? Então, isso chama o engurgitamento. E aí a mama fica vermelha ou rosada e às vezes a mulher acha que não é nada, que o peito está só mais quente, mas em 12 horas ela está com dor em todo o corpo. Isso significa o quê? Que já tem uma infecção querendo se instalar. Se ela não corre para desobstruir essa mama, ela evolui para mastite. Aí a mastite tem vários graus de dificuldades a vencer se chegar a ser uma mastite. Uma mastite, num ponto inicial, ela pode ser revertida com massagem e ordenha. Dói pra caramba, né? Por isso, eu sempre falo muito que a amamentação, as mulheres que vão amamentar precisam de ter uma aula antes de começarem a amamentar, porque esses pequenos toques sobre a ordenha, sobre a descida do leite, sobre engurgitamento, sobre o quão gorduroso é o leite, forte para o seu bebê, tudo isso é uma informação que a mulher, se ela tem essa informação antes de amamentar, quando ela despertar para algum problema, ela já vai correr atrás de ajuda, ela não vai ficar ruim, né, para poder pedir ajuda, tá? Então, a mastite, no meu ponto de vista, é a maioria dos casos, porque aí aquele peito que deu mastite fica inviabilizado de amamentar. Enquanto não conseguir voltar a amaciar aquele seio, enquanto não conseguir fazer fluir o leite naquele peito, enquanto não curar aquela dor, etc., a mulher não vai dar aquela mama que engurgitou. Isso se não forem as duas mamas, né? Quando são as duas mamas, é bem mais complicado de reverter, tá? Normalmente é uma das mamas que fica inviabilizada e a outra não, tá? Uma consultora vai dar toda a orientação de como fazer a ordenha, como fazer o manejo, como amamentar esse bebê, tudo isso numa consultoria. A gente está aqui estudando por que no início pode acontecer de uma mama ficar maior do que outra. Então, esses casos são, assim, recorde de audiência, mas tem mais. Quando a areola está constantemente dura e inchada, naquele período que a gente chama de apojadura. O que é apojadura?
é o momento entre o terceiro dia do nascimento do bebê até mais ou menos o 15º dia, que é quando vem um leite assim, uma enxurrada. A mulher que já amamentou e que compreende, né, o fluxo da amamentação, em uma semana se organiza rapidinho e não vai ter nenhum problema. Mas a mulher que está tendo essa primeira experiência, ou que teve uma distância do primeiro bebê para o segundo, ou do segundo para o terceiro, enfim, deu uma distância grande, aí já não lembro mais nada, esqueci e tal, ela não vai se tocar que a areola precisa estar macia para o bebê chupar. E se a areola não está macia, né? Como é que faz para a areola ficar macia? Massageia. Então, se a areola não está macia, o bico, quando o bebê chupar, o bico vai rachar. Vai rachar, vai doer, vai arder, e dali pronto, já temos um problema com o bico do seio rachado. E se uma das mamas está mais cheia do que a outra, essa que está mais cheia vai ser a que vai rachar. Enfim, bico do seio duro, racha. Quando põe na boca do bebê, racha, né? Fica muito, muito, muito cheio. Outro problema, assim, que é mega comum é que falta manejo para a ordenha manual. Nós temos hoje muitas mulheres que, com essa coisa da modernidade, acham que alguma coisa ou alguém vai salvá-la sempre. Então, ela não se apodera do seu próprio corpo. E, assim, ela não consegue fazer, vou abaixar aqui um pouquinho, ela não consegue fazer massagem ordenha no próprio seio. Tem outras questões por trás disso, com toda certeza. Mas, se ela não consegue fazer a massagem ordenha, ela tem um problema de excesso de leite durante a pojadura. Então, desse terceiro até o 10º dia de nascimento, mais ou menos, são 7 dias, né? 3 dias o bebê nasceu, né? No terceiro dia chega o leite. Mais 7 dias, o bebê vai estar com 10 dias de vida. Então, você tem uma semana para ordenhar, massagear e ordenhar, massagear, ordenhar, massagear, ordenhar. Se nessa uma semana a mulher fizer isso com a constância de 4, 5, 6 vezes ao dia, ela não vai ter a areola dura, o peito não vai engurgitar, não vai ter mastite, e pode ser que tenha rachadura no bico do seio, mas isso vai ser revertido com uma casca de banana cortadinha na geladeira, feito band-aid, com uma casca de repolho, vai ser resolvido bem rapidinho, com chá de camomila congelado. Em 24 horas, eu já cansei de apoiar várias mulheres, e em 24 horas, realmente, o problema fica solucionado, tá? Então, é importante ter um manejo com a própria mama, tá certo? Outra questão, prioriza oferecer o seio que tem mais fluxo, né? Que o fluxo é maior, para o bebê ganhar peso rápido, que eu já comentei lá no início, né? Eu quero que o bebê ganhe peso, eu quero, né? Tem 15 dias, vai no pediatra, já tem malpressão, tem a mãe, a avó do lado, o pai está falando, esse bebê chora demais, não está engordando. Então, tem uma pressão, uma tensão emocional ao redor da mulher muito grande para que esse bebê ganhe peso em 15 dias. Em 15 dias, ele faz o retorno para tomar talvez a primeira vacina, ou faz o retorno ao pediatra, e ali ele já tem que ter ganhado ali pelo menos 400, 500 gramas. Se não ganhou, já começa outra pressão externa, que é introduzir o leite em pó, que é uma tragédia. Na minha concepção, é uma tragédia. Eu sou um pouquinho exagerada, mas quem não me conhece é assim que eu penso. É uma tragédia, porque uma cascata de coisas vão desandar no organismo do seu bebê. Então, oferecer sempre o peito que tem o fluxo maior é o primeiro passo para a mulher ficar com uma mama maior do que a outra. Uma desproporção grande e muito rápida. Com 30 dias já tem uma desproporção imensa, né? Aí a gente tem, assim, algumas mulheres que falam assim, mas
o bebê só gosta desse peito grande, desse peito pequeno o bebê não gosta. Ó, isso não acontece. O bebê não escolhe o peito maior. Quem escolhe é a mulher. Ela é que tem um manejo mais fácil ali daquele lado. Ela é que acha que o bebê vai engordar com aquele leite daquele lado. Ela é que pensa que o corpo dela é defeituoso. Então, tem uma série de coisas, de crenças negativas e limitantes por trás dessa história, que a gente tem que olhar tudo para isso antes de amamentar. E, assim, o último item, assim, no início, que também é muito sofrido, é quando a mulher tem candidíase mamária no início da amamentação. Isso é muito chato, é muito sofrido, porque a candidíase, quando o bebê amamenta, dá uma espécie de agulhada no peito. É diferente da dor ardida da fricção. A candidíase é como se, na hora que o bebê chupa, é como se estivesse enfiando uma agulha pontuda que fosse lá dentro do peito e em algum momento para. Se a boca do bebê estiver bem grande, em algum momento isso para. Mas toda vez que o bebê tira a boca do seio para pegar de novo, a mulher que está com candidíase mamária sofre um tanto. A dica que eu dou para o caso de candidíase, que eu comento sempre, é que quem teve candidíase de repetição na gestação poderá ter candidíase mamária, porque a cândida é um processo interno, né? E ela está presente na corrente sanguínea. E não tem um remedinho que cura a candidíase. Engano de quem acha que vai tomar o comprimidinho para ela e para o marido e que vai resolver. A candidíase, né? Então, a cândida, ela tem um recado para dar. O recado eu não estou gostando disso. Meu corpo não está satisfeito sexualmente, não está feliz com alguma questão sexual dela com ela, dela com o marido, ou mesmo dela com o bebê, onde ela se vê gostando de amamentar. Isso é pecado, depende muito, a gente vai para algumas religiões, ou mesmo algumas crenças familiares, tá? Isso é uma questão assim, quando a gente vai começar um atendimento de consultoria, a gente precisa entrar naquele universo que está sendo apresentado. E entrando naquele universo, nas histórias daquela pessoa, você começa a entender os conteúdos emocionais e as crenças, os valores que estão por trás. E assim a gente consegue perceber o que está atrapalhando essa amamentação a fluir, ok? Então, no início, para que essa diferença aconteça, uma dessas coisas aconteceu. O peito machucou, cicatrizou, machucou de novo. A mulher percebe que o fluxo de leite é maior numa das mamas do que na outra. O peito engurgitou e virou mastite. Um dos peitos é plano ou invertido, ó, pulei essa. Um dos bicos é plano ou invertido. A mulher acha, ó, isso é uma crença. A mulher acha que o bico plano ou invertido dificulta a amamentação. Ela acha, mas o bebê não acha nada disso, tá? Que o plano faz bico e o invertido sai para fora na amamentação. O invertido é aquele bico que fica lá dentro da mama, né? Quando o bebê chupa, o bico sai. Quando ele para de chupar, o bico entra, tá? Ao final da amamentação, a mulher pode não ter mais esse bico invertido ou pode continuar tendo também. É uma questão de contração daquela pele, né? Aquele tecido é um pouco mais enrijecido. Só isso. Então, se a areola está constantemente dura e inchada, isso pode provocar a diferença de mamas. Se tem falta de manejo, se a mulher se recusa a fazer
a ordenha, isso pode causar diferença nas mamas, e se ela prioriza só um dos peitos, né, ou se ela tem candidíase mamária, tudo isso pode acontecer no início, né? Ver a grandeza que é, a complexidade que é a amamentação nos primeiros 15 dias. É esse nível de complexidade, por isso, quanto mais a gente conseguir orientar a mulher e preparar a mulher antes dela amamentar, mais esclarecida e mais informação ela terá para reverter qualquer uma dessas situações bem rapidamente. E aí, o que pode acontecer durante a amamentação, 4, 5, 6 meses depois, para que um peito fique maior do que o outro? Bom, o fluxo de leite continuou sendo maior em uma das mamas. Quem tem essa questão vai ter durante toda a amamentação. E o que tem que fazer? Não dá só aquele peito que tem aquele fluxo grande, tem que fazer um jogo entre as mamas. Lá no final, vou aprofundar nisso. Um dos bicos é plano invertido. Olha, eu já acompanhei diversas mulheres com o bico, uma das mamas só, com o bico plano invertido, e justamente esse peito, essa mama, ficou menor, porque na cabeça da mulher, o bebê não gostava daquele peito. Então, ela não conseguiu fazer o manejo, na verdade, ela rejeita aquele peito. Ela tem vergonha daquilo. Ela se culpabiliza porque ela é torta, é diferente, é ineficaz, enfim. Mulher, para botar a culpa em mulher, é um segundo que precisa, né? Ela prioriza oferecer o seio com fluxo maior para o bebê ganhar peso, isso tudo também durante a amamentação. Já fui atender mulheres que estão há 4 meses amamentando e que sempre dão no peito que é mais fácil, né? Amamentar com o celular em uma das mãos, isso é uma causa da modernidade, né? Então, a mulher coloca o bebê do lado, que é mais cômodo, e do outro lado está lá com o celular na mão. Então, como ela precisa estar no celular, ela vai colocar o bebê sempre daquele lado, porque do outro lado ela está adiantando isso, adiantando aquilo, fazendo isso, falando com fulano, postando a foto de como ela está feliz com o bebê, etc, 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 etc. E além de prejudicar o contato visual entre mãe e bebê, ela está esquecendo de olhar para si. E aí ela pode ficar com um peito maior do que o outro, sim. Aqui é um exemplo que a Karina depois vai explicar a história dela. Usa o sling para realizar tarefas com o bebê. Então, o sling, a Karina é baby wearing, acho que é assim que fala, e ela vai falar sobre isso em algum momento da vida dela, né, com a segunda bebê. Ela colocava o bebê no sling, o bebê acorda e dorme, acorda, mama, dorme, acorda, mama, dorme, ali, e ela foi se acomodando. Quando foi ver meses depois, ela vai contar a história dela. Um peito estava muito maior do que o outro, e ela é uma praga, Amanda. O celular é uma praga durante a amamentação. É mesmo. Então, o sling não é uma praga, mas, enfim, se tornou uma situação de comodidade, né? Porque é muito cômodo ter o bebê ali agarradinho em você e você poder trabalhar, limpar, sei lá, organizar alguma coisa, ir na rua, né? Então, o bebê já está maiorzinho, então aí, sem perceber, assim, é muito comum a gente ter um melhor manejo do lado direito ou do lado esquerdo, é mega comum isso. E se a gente não para amamentar, a gente pode ficar com essa deformação, um peito maior do que o outro. Durante a amamentação é possível reverter, mas é possível que isso aconteça. E outra coisa também que é comum é a amamentação da madrugada deitada, né? E sempre do mesmo lado da cama. Ou seja, aquele peito já está maior porque está no sling, porque está no celular, porque o seu braço
que você tem manejo, ou porque um dos bicos é invertido, seja por que for. E ainda para completar, à noite, você deita o bebê do lado do peito, que é maior, que o fluxo é grande, que vai facilitar, e pronto, completa a história. Eu acompanhei já casos de pessoas com 6, 7 meses, amamentando, com 1 ano, o bebê com 1 ano de idade, né, Karina? Carrega todas essas culpas. E o bebê com 1 ano de idade, e a diferença acontece. Enfim, é possível reverter? É possível. Isso, aqui eu estou lendo aqui, o celular hipnotiza a gente, e a gente não nota como está o fluxo da amamentação, né? Qual o seio que tem mais, leite, né? Fica hipnotizada ali, e é isso mesmo que acontece, tá? E aí, eu quero falar para vocês, então, antes da gente passar para a técnica, eu quero falar para vocês todas, que são consultoras, que são mulheres que vão amamentar, ou que já amamentaram, que são doulas, que amamentar tem todo um processo de dar a mama. E a mama, gente, é muito mais do que um órgão de aleitamento. A mama é um órgão com libido, né? É um órgão da sensualidade, né? Olha aí o carnaval, as mulheres sambando, e os homens tudo adorando, né? Ver essa história do silicone, né? Vamos ver quem tem o peito mais bonito para mostrar, a própria vaidade, os decotes. Então, o seio, não estou dizendo que está certo ou está errado, não, eu estou mostrando para vocês que a mama tem um valor na sociedade. Então, a minha mama tem um valor para mim, e de acordo com esse valor que eu dou para mim, é o que eu sinto a respeito da minha mama. Então, quando eu amamento, eu estou passando uma emoção, um conceito que eu tenho sobre a minha mama para esse bebê. Então, amamentar é diferente de aleitar. Quando a gente vê aí curso de aleitamento, orientação sobre aleitamento, gente, amamentar é dar a mama, dar a emoção, dar a sensualidade, dar as crenças, dar uma emoção. E aleitar é dar leite. Dar leite, põe na mamadeira e dá. Qualquer um pode dar. Não precisa de nenhum envolvimento para aleitar, né? Você tira o leite e dá leite. Isso é aleitar. Pode ser que seja numa madeira, num copinho, isso é aleitar. Jamais uma mulher vai colocar um bebê no seio para aleitar, nunca, nunca. Ela vai amamentar, ela vai dar a mama, né? E isso vai fazer com que ative o seu corpo físico e o seu corpo psíquico, né? As suas emoções, o que está passando aqui, que memórias ela tem desse seio, que histórias já passaram de geração em geração sobre esse seio, sobre essa mama, é grande, é pequena, é farta, é caída, é flácida, é dura, né? Fora as sensações que a mulher vai sentir. É ruim, amamentar é ruim, dói. O bebê não engorda quando a mulher acha que amamentar é ruim. A mulher que não atingiu o gosto da amamentação, ela não consegue passar isso para o seu bebê, e o bebê simplesmente não engorda. Está grudado na mãe o dia inteiro. Olha, acompanho centenas, eu não posso dizer milhares, porque não tem esse número, não, mas eu acompanho muitos casos de bebê que não engorda. E lá, 1 ano depois, no final da amamentação, eu escuto assim, é porque eu nunca gostei de amamentar. É isso, né? Amamentar é muito difícil, amamentar dói. Enfim, as crenças que você tem, você passa na amamentação. A mulher passa e ela acessa as memórias dela. Que histórias ela tem com esses seios? Felicidade, sensualidade, prazer, alegria, satisfação? Isso é igual a ocitocina, fluxo de leite, abundância, né? Ou ela tem uma história de vergonha, de dor, de mágoa, de abuso, de submissão.
e essa mama não dá leite. Essa mulher pode ser uma mulher que não tem leite. O leite não vem, o leite está demorando, o leite não chegou. Gente, fisiologicamente, todas as mulheres têm potencial para amamentar, né? A Organização Mundial da Saúde diz que 2% das mulheres não terão leite. 2%. E elas não terão leite porque tem alguma questão hormonal gravíssima acontecendo por trás. Depressão, remédio, uma série de coisas bem pesadas por trás disso. Então, 98% das mulheres sempre poderão amamentar. Porém, os acessos que ela faz às memórias da história pregressa dela com relação ao seio, dessa vida aqui agora, vão fazer com que ela amamente ou não amamente, que ela tenha facilidade ou dificuldade para amamentar. Amanda, o meu bebê está grudado o dia todo, quando eu fui ver, não pegava peso mesmo, nunca tive aquele fluxo enorme de até vazar. O fluxo não é tão importante. Você pode não ter grande fluxo de amamentação, mas você produz bastante leite, né? A produção e a dedicação, né, a essa amamentação, junto com tudo que veio junto do seu peito, foi abusada, fez plástica, tem vergonha, alguém apontou e disse, que peito pequeno, que peito grande, que bico feio, que não sei o quê, é o meu mais bonito. Qualquer coisa que ficou gravada na memória dessa mulher vai fazer com que ela tenha dificuldades diversas na amamentação. Isso aqui é um adendo, né, para vocês entenderem que as questões que estão vindo lá na frente, que a gente falou, que um peito vai ficar maior do que o outro, as questões têm outras por trás. E o que está por trás é isso aqui. Porque quem amamenta dá a mama, dá a emoção, dá o vínculo, dá amor, dá a entrega, dá muita coisa. E para isso precisa de exclusividade, tá? E agora, entendendo isso, então a gente prossegue no nosso papo. Isso, quando aqui a Amanda está complementando, né? As pessoas dizendo, você não tem leite suficiente, exatamente. Eu costumo dizer que a rede de apoio nem sempre está preparada para ajudar aquela mulher, porque cada mulher vai ter uma demanda de apoio. Então, a sua rede de apoio, às vezes, não está pronta para ajudar nessa demanda. E aí, só com consultoria mesmo, para sair desse padrão da rede de apoio ruim. Então, aqui nós vamos dar uma fala para a Karina. Esse é o peito da Karina. Um peito maior do que o outro. Eu vou deixar vocês verem um pouquinho. E, Karina, você está aí? E eu vou... Oi, tô sim. Karina, eu vou fechar minha câmera, meu áudio, para você fazer o seu relato, depois eu abro. Tudo bem? Você pode falar agora? Posso sim. Então, conte aí dessa história. Então, eu sou mãe de 3 meninas, né? Foram 3 gestações. E aí, na primeira, eu já tive essa diferença de um peito para o outro. Já vinha com a diferença natural, mas aquela coisa que a gente falou, era de peito, pequenininha diferença, né? Todo mundo tem. E aí eu caí em vários pontos, né? Você falando, eu só assim também. Mas a primeira foi a pujadura, que o peito ficou muito grande, não massageei, e aí rachou um dedo. Já começou por aí. E claro que esse rachou, eu não fiquei oferecendo. E aí a mama começou a ficar uma maior do que a outra, né? Em relação, porque eu estava entregando mais pro bebê, o peito
que não estava rachado. Então, a diferença já ficou aí. Aí tem também a questão do dormir. Sempre fiz a cama compartilhada e aí ela dormia exatamente do lado do peito maior, né? Entre eu e meu marido. Eu tinha o meu lado da cama, o marido do outro. Tanto que para arrumar, né, a gente inverteu o lado da cama, para poder tentar ajustar a diferença. E aí, essa diferença para mim já ficou bem característica depois que acabou a amamentação da Isis, já com 1 ano e 2 meses, 3 meses, mais ou menos. E eu engravidei, né, uma diferença de 4 anos, de uma para outra. E aí, nessa, eu já tinha, né, já sabia, eu já tinha feito curso de consultora de amamentação com a Vanja, de doula, fiz todos os cursos com ela, então eu já sabia. A Vanja foi a minha doula nesse parto, né, da segunda bebê. E eu tive já uma certa dificuldade, que eu lembro, de vez em quando até comento isso, a Vanja me visitando assim, 1 mês pós-parto, que ela ficou doente, né? Então, demorou a visita do pós-parto. E eu ainda estava dando mamar invertido. Pela mulher que está dando invertido até agora, ela tinha uma certa dificuldade da pega. E desde a primeira gestação, eu sempre achei diferente um bico do outro. Né? Um bico, ele é redondinho e o outro ele é meio pontudo, assim, como se ele estivesse faltando um pedaço. Né? E é exatamente esse que está faltando um pedaço, que é o menor, né? Que eu oferecia menos. E aí vinha aquela questão de ficar falando que ela tinha uma preferência, o sling em si, o que eu vejo que o sling pode prejudicar é os slings de argola, porque geralmente a pessoa sempre coloca a argola do mesmo lado, e aí por a argola estar de um lado, você obrigatoriamente tem que dar outra mama. No meu caso, o sling, na verdade, ajudou no inverso, porque a mama menor era a do sling de argola, porque na primeira filha eu não usei de argola, né? Eu só usava outros tipos de carregadores. E aí eu fiquei mais nessa técnica de reclamou, dá o peito menor. Reclamou, dá o peito menor. Então eu sempre ficava oferecendo o peito menor, só que isso também já foi lá mais pra frente, né, Vanja? Eu já estava assim, acho que ela já tinha uns 6 meses, quando eu realmente comecei a técnica. Você ia começar o desmame. Foi também. Porque no desmame, quando começou a murchar, né, o peito, que a gente começa a não produzir tanto, não somos mais estoque, né, de leite, aí a diferença começou a me incomodar. Só que eu realmente foquei assim, não, cara, eu vou. Tanto que essa foto aí foi exatamente no início do processo, em que a Vânia falou, ó, não oferta a mama grande, só a pequena, e a grande você vai ordenhar. Você vai sempre só ordenhar sem estimular a função. E aí foram assim, uns 2, 3 dias bem difíceis, né? Porque é como se você estivesse vivendo na pojadura novamente. Então a mama fica lá enorme, você tem que massagear, tirar, dói, todo aquele negócio. Mas deu certo. E eu tirava, eu lembro que eu mandei a foto para Vânia, eu tirava assim, copo de copo americano cheio, sendo que a menina já tinha mais de 1 ano. E isso na ordenha manual, né? Era uma coisa meio é difícil alguém conseguir fazer isso, né? Mas era esse caso específico de que eu realmente estava oferecendo nada. E aí eu engravidei no meio do processo, né? E acabei desmamando porque eu não estava dando conta da sensibilidade. E aí ainda estava uma diferençazinha. Quando eu engravidei, ela estava com 1 ano, foi essa faixa também, 1 ano e 3 meses, mas eu consegui até 1 ano e 6 a amamentação. Aí parou com 1 ano e 6 e tive a outra neném com a diferença de 2 anos. Exatas, né? Todas elas, uma atrás da outra, assim, 2 em maio, 1 em junho, então ficou exatamente uma diferença de 4 anos depois de 2 anos. Aí nessa, falei, agora é só o outro. Tudo é o outro, é o outro, é o outro. É sempre o menor, 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 menor. E deu certo, assim, a diferença ficou muito sutil agora, não é tão visível, né? É visível, assim, para quem a gente que fica com a neurose, né, do estético,
a gente que se observa, aí eu vejo, tem uma diferença em relação a uma pele que um sai um pouquinho mais do que o outro, mas ridículo, coisa que todo mundo tem. Só que eu também tentei uma outra técnica da Blush, que ela ficou de escrever o livro 2, né? Eu estou esperando até agora esse tal desse livro 2 aí. Mas eu sabia da técnica, porque ela tinha conversado com uma das consultorias, né? Do curso da consultora. Só que não deu certo, porque manja é para fotos, viu? A mulher tem que querer muito, porque é muito difícil no processo do desmame, né? Que você acaba não tendo muito controle em relação ao bebê. Então, assim, eu cheguei a conseguir, e aí ela ficou doente, respeito, desandou tudo. E aí também eu estava no processo de emagrecimento, emagreci muito, assim, eu perdi já, em um ano, perdi 12 quilos. Então, o emagrecimento também não cooperou em nada, né? Aí agora tá aqui, tá aí, não tem como, né? Mas é isso, né? Foram 3 amamentações, em que eu aguentei aí amamentar até pelo menos um ano, foi isso, 1 ano e 3, 1 ano e 6, e essa também foi 1 ano e 3. Então, bastante tempo de amamentação, né? Então, e essa diferença ia acontecer, gravidade, velhice, por N motivos podia acontecer. Aconteceu um pouco antes, aí eu tentei deixar ele mais preenchido, mas realmente a pessoa tem que estar com muita força de vontade. Eu até cheguei a conseguir, mas no final desandou, e aí eu não consegui reverter o processo. Mesmo, tá ótimo. Já diminuía a diferença, né? Que era o que mais me incomodava, era a diferença. Obrigada, Karina. Muito obrigada pelo seu depoimento. Valeu demais. É muito importante, faz toda a diferença. Alguém que vive, né, a prática de igualar as mamas, e eu falando aqui as teorias, né? Então, assim, é muito difícil, mas é possível. Mas o que é fácil, né, nessa vida, né? Você quer emagrecer 12 quilos, é fácil? Não, não é, né? Posso pegar umas aulas com a Karina, mas se eu não tiver a vontade, se eu não tiver vontade, eu não vou emagrecer 12 quilos. Então, é uma questão de foco. Por isso que eu digo, igualar as mamas na amamentação é possível, mas tem que ter foco. Então, a Karina é o tipo de personalidade hiperativa. Ela faz muitas coisas ao mesmo tempo. Então, quando a gente vai fazer uma consultoria, a gente tem que levar tudo em consideração, né? Então, se ela fosse uma mulher das mais calminhas, que tem algumas, né? Ela talvez tivesse igualado rapidamente as mamas, mas como ela pensa em 40 coisas ao mesmo tempo e ela faz essas 40 coisas, então ela tem dificuldade de dar foco, um foco só. Mas ainda assim conseguiu reverter. Parabéns, Karina. Eu fico muito feliz. Obrigada por você ter vindo aqui hoje dar o seu depoimento. Alguém quer fazer, Karina? De nada. Se alguém quiser fazer uma pergunta. Eu tenho que fazer, sabe o quê? É a foto depois, assim, para mostrar, né, que realmente. E tem uma foto no meio disso, né? Que foi exatamente quando eu parei de desmamar a Diana. Que a diferença já estava bem menor, assim, bem menor mesmo. Né? Eu fotografei as etapas. Obrigada, Karina. Alguém quer fazer pergunta? Ou a gente finaliza? Já estamos bem pertinho de finalizar. Obrigada, Karina. Vou botar o. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat. A Cláudia está perguntando, Karina, se a diferença foi das 3 gestações. Então, ela ficou mais visível realmente na segunda gestação, né? Já vinha uma diferença desde a primeira. A segunda deu uma desandada por conta dessa questão de dormir, né? Eu continuei dormindo na mesma posição, oferecendo a mama maior. E aí, quando eu conversei com a Vânia de falar, não, eu preciso colocar essa técnica, aí eu mudei de lado de cama e a gente conseguiu melhorar, né?
E aí, na terceira, foi porque assim, eu já sabia, já tinha feito a técnica, só que eu não tinha concluído, porque eu parei antes da conclusão. E aí, eu só fiz continuidade. Então, já era automático. Assim. E é engraçado porque, realmente, a Isis, é muita cabeça mesmo. A Isis, né, que é a primeira, eu sempre falava que ela tinha preferência pelo Botox. Ela tinha preferência pelo Botox. Mas era isso, tinha mais fluxo, não exatamente por conta do formato, né? Que cada bico um é diferente do outro. E na terceira, cara, ela não tinha opção. Ela simplesmente era sempre o mesmo peito, não tinha opção. Então acabou, não tem esse negócio de escolher. Não se escolhe. Acaba que, como mãe de primeira viagem, a gente, né, vai prefere, mas é coisa nossa mesmo. E na terceira era tipo, esse, se quiser esse, se quiser não tem outro, e acabou. Aí eu ficava manejando essa questão do controle, mas na terceira gestação eu consegui sim, em algum momento, que a mama menor ficasse maior quando estava uma grande produção do que a outra que antes era maior, né? Então eu consegui realmente reverter o quadro e nada, assim, a diferença no final da amamentação nem é de exatamente volume, né? Quando a gente para de amamentar, não é que um peito fica maior, preenchido, né? E o outro muito murcho. Quando a amamentação cessa, com o tempo ela vai realmente sumir nesse padrão, né, do leite. E aí você vê, na verdade, é o caimento, é um peito mais caído do que o outro, ele tem mais excesso de pele do que o outro, porque ele esticava mais. Então, na hora de reverter o quadro é isso, eu tinha que deixar com que o outro descesse, para que essa pele esticasse e ele gerasse o mesmo caimento que o peito que seria maior. É isso. Obrigada, Karina. Vou finalizar aqui a apresentação para a gente. Obrigada, viu, Karina? Então, tipo de relato que eu escuto, né? Meu bebê, deixa eu mexer aqui. Meu bebê só mama em um e não quer o outro, o mais pequeno. O que eu faço? São o tipo de perguntas que eu recebo. Não uso biquíni e a minha autoestima fica bem baixa. Meu marido reclama, não sei mais o que fazer. Quer dizer, ela está com vergonha do próprio corpo. Sofro com isso, minha bebê tem 7 meses e meu peito esquerdo está muito maior e até com a roupa se nota a diferença. A gente tem casos de mulheres que se escondem atrás do bebê, só carrega o bebê daquele lado do peito menor, mulheres que colocam espuma, meia, roupa naquele lado do peito menor, cada situação assim mesmo catastrófica. Eu conheci ao longo desses anos, né, então de 2010 para cá, mulheres com uma infinidade de desproporção. Eu me lembro de um caso de uma mulher que amamentou 3 filhos só em uma das mamas, e ela não era mastectomizada, quer dizer, ela tinha as 2 mamas, mas ela só dava um peito, porque ela dizia que só tinha leite naquele peito e o outro peito nunca teve leite, né? Nunca deu leite. Então, é isso que a Karina falou. Quando a mulher determina, ela fala assim, não é o bebê que quer essa mama, porque eu vou dar o peito que eu quero. Então, autonomia sobre seu corpo, né? Ela está olhando para si, está dizendo, não, bebê, aqui tem leite. E isso vai acontecer de igualar as mamas e aumentar o fluxo. Gente, o corpo é mega inteligente e ele aceita todo tipo de comando, desde que eu tenha consciência qual o comando que eu quero dar. Então, eu quero apresentar aqui para vocês um caso que eu acompanhei por 1 ano e meio. Ela, na gestação, já tinha esse peito pequenininho aí. Então, ela estava aí, nessa foto aí de cima, 2/6/2018, ela estava assim com 15, 20 dias de parida, tá? E ela sempre teve um peito maior do que o outro, desde a adolescência. E então, quando ela engravidou, o peito que já era maior ficou enorme, e o que era menor ficou do mesmo tamanho que era sempre. Então, eu já acompanhei esse caso desde a gestação.
E aí a gente vê que um ano depois, tem diferença? Tem. Mas quando ela usa um biquíni, usa uma roupa decotada, a diferença já não é tão grande, né? Aqui, então, foi um ano depois, ela parou de amamentar com um bebê já perto de 2 anos de idade, eu não vi mais, não acompanhei mais ela depois disso, mas qual é o relato dela? Ela só ordenhava o maior e só amamentava no menor. E isso ela fez durante 1 ano e meio. Ela dava a mama menor para o bebê desde que nasceu, o dia inteiro, e ordenhava, ela tirava um copo desse aqui, que eu estou aqui, de 300 ml, ela tirava 500 ml em cada vez por dia nas ordenhas dela, né? Só do peito grande, ordenha manual. E esse peito grande, ela só dava nas madrugadas para o bebê, porque a noite era mais fácil, mais confortável, ele mamava mais, né? Esse bebê cresceu normalmente, engordou normalmente e beneficiou a mãe dele, né? Fazendo com que ela revertesse um quadro que era desde a adolescência, era quase assim um sonho da vida dela, era ter dinheiro para fazer uma plástica e igualar as mamas, mas como ela queria ter filho e amamentar, ela foi esperando, esperando, esperando. Então, a coisa aconteceu naturalmente. E qual é a técnica, então? Todo mundo já deve ter entendido. Oferecer mais vezes o peito menor. Aqui, no caso dessa foto que está aqui, ela oferecia o dia inteiro. Então, pode ser que ela oferecesse o maior, o menor, 8 vezes por dia, porque a desproporção dela era muito grande já, né? E ela oferecia o menor na madrugada, 3, 4 vezes na madrugada. E durante o dia acordava só o menor. Então, a depender da desproporção, ela pode fazer 4 vezes no menor, uma vez no maior, ou ela pode fazer 2 vezes ou 3 vezes o menor, uma vez no maior. E o que faz para não ter mastite no peito maior? Ordenha. Tem que massagear e tem que ordenhar. E esse leite, o que vai fazer? Bom, vai congelar, porque o bebê vai estar bem abastecido com a mama menor, tá? Então, através do estímulo, esse peito menor, ele vai ter fluxo de leite normal e vai aumentar conforme o estímulo que ele for recebendo. A ordenha precisa ser manual, por quê? Porque quando o bebê começa a sucção, ele faz um vácuo. A bomba simula o vácuo da boca do bebê. Então, se você pega uma bomba manual ou elétrica e coloca no peito maior, é como se você estivesse fazendo vácuo e dizendo, então, para o cérebro, olha, vamos produzir mais leite aí porque tem mais demanda. Então, quando a gente quer igualar as mamas, a gente não pode usar a bomba, nem manual, nem elétrica, porque ela simula o vácuo. Quer dizer, ela simula a presença de um bebê chupando. Então, a gente pode usar a bomba no peito menor, mas o maior nunca vai poder usar a bomba, tá? A melhor ordenha é a ordenha manual, tá certo? Iniciar a qualquer momento da amamentação, independente da idade do bebê. Então, se o bebê está com 2 meses e a mulher percebeu, alguém falou para ela, não, mas seu peito está maior, ou ela percebeu no espelho depois do banho, enfim, quando o bebê começa a dormir 3 horas consecutivas, né? Então ela se olhou e disse, nossa, meu peito está um maior do que o outro. Então daí ela já começa a colocar em prática a técnica de igualar as mamas. Se o bebê tem 6 meses, a mesma coisa, 8 meses, 1 ano. A Maísa, que foi a pessoa que escreveu o relato desse livro, né? Ela percebeu que a mama dela estava diferente, a bebê dela tinha 1 ano e 2 meses. 1 ano e 2 meses. E aí, o que ela fez? Ela tinha ainda uns 6, 8 meses de amamentação, então ela conseguiu igualar as mamas, porque aí ela só deu menor, só deu menor, só deu menor, até igualar, né? Utilizar acessório de apoio para reativar a mama que cessou ou diminuiu o fluxo. Quando a mulher
só dá uma mama mesmo, a outra, a menor, vai secando, vai diminuindo os ductos e fecha. Para reativar isso, além da sucção do bebê, quando é um caso gravíssimo, como o caso dessa mulher também foi no início, eu ainda sugiro que coloque uma bolsinha de água quente mesmo aqui no peito. Água quente, uma bolsinha térmica, mas não é para queimar o seio, mas coloca debaixo da axila, que é para abrir os ductos e poder fluir leite. Isso eu falo para qualquer mulher que está com uma diferença nas mamas muito grande, que está tendo dificuldade na produção do leite, então coloca a bolsa de água quente, que não é indicado quando tem mastite, não é indicado no início da amamentação, mas num caso do bebê já maior, mas que a mulher ainda está amamentando e que a diferença é muito grande, eu falo, coloca assim, faz o calor e faz a bomba também. E isso ajuda a aumentar o calibre dos ductos, a começar a fluir leite naquela mama que ficou totalmente seca ou totalmente obstruída. Volta, dá trabalho? Dá trabalho, mas é possível, quando a gente comenta com os médicos, né, eles falam assim, preocupa não, quando você terminar de amamentar, você vem aqui, eu vou te indicar meu amigo, que ele faz uma plástica, coloca um silicone aí para você e está tudo bem. Bom, eu não sou adepta de cirurgias, nem dessas coisas. Eu acho que a vida já é bem complexa para a gente se meter em outras enrascadas. Eu acho que tudo que a gente consegue fazer de forma natural é mais eficiente, dá resultado e você adquire mais autonomia com o seu corpo. Então, persistir por 3 meses ou mais, antes de 3 meses, não vai ter resultado, tá? Tem que ter constância e perseverança 3 meses ou mais e não interromper a amamentação. Tem gente que fala, eu parei de amamentar, ou então eu vou parar de amamentar e vou ficar só usando a bomba no peito menor. Não dá certo. Eu parei, eu já recebi muitas mensagens assim, eu parei de amamentar, tem 6 meses. Eu posso reverter para igualar? Olha, a gente pode reverter a amamentação até 1 ano depois de parar de amamentar, mas vai dar muito trabalho, né? As mulheres não gostam de ouvir, mas eu falo, o que vai fazer você reverter isso é você ter outro bebê e amamentar de novo. Algumas mulheres não querem. Eu tenho muitas fotos de peitos de todos os tamanhos. Toda vez que eu começo o atendimento, eu peço o registro e cada situação assim muito triste mesmo. E na maioria dos casos por falta mesmo de observação, tá? Eu vou abrir para perguntas já, mas eu quero dizer para vocês que no próximo sábado, dia 19, eu vou começar esse curso, Amamentação, Ancestralidade, Apoio e Nutrição. São 4 sábados. E o que eu vou mergulhar profundamente? Em todas as questões de ancestralidade, né? Na história de cada um e na psicohistória, a história da humanidade, né? Nas questões de apoio, como a Amanda comentou aqui, né? E a gente tem artigos falando sobre o apoio, né? A rede de apoio, que a mulher que não tem rede de apoio, ela tem chances muito grandes de abandonar a amamentação. Se ela não está muito determinada, ela abandona. E a questão da nutrição, que é assim, todos os pediatras vão dizer que é besteira, que a nutrição da mulher não interfere, mas cada dia mais a gente vê nutricionistas falando da importância da nutrição para o adulto, a importância da nutrição para o atleta, a importância da nutrição em determinadas doenças, mas para a amamentação não. Então, eu não concordo com isso, eu acho que a nutrição tem um peso importantíssimo na amamentação, e é sobre isso, né? É sobre esse universo da amamentação, que não só a fisiologia, que a fisiologia da amamentação é fácil de estudar.
eu quero falar de ancestralidade, espiritualidade, apoio, né? Força interior, vou falar da hora dourada, vou falar da fisiologia ancestral, dos primeiros 15 dias de amamentação, está escrito aqui. Vou botar meu óculos para ficar mais bonito, né? Do cocô, da digestão, os psicobióticos, azia, cólica. Vou falar de esterogestação, criação com apego, utensílios, desmame gentil. Acho que eu vou acrescentar aqui como igualar as suas mamas ao final da amamentação. Eu posso colocar isso aqui. Como não ficar com o peito murcho no final da amamentação, eu posso inserir isso aqui. E vamos aprofundar. São 4 sábados, então. 19 e 26 de novembro, de 14 às 18. E 3 e 10 de dezembro. Depois que terminar esse curso, eu devo repetir o curso do aprendizado extrasensorial do nascimento, que já teve uma rodada. Quem está aqui é a Paloma, que participou, e só, das pessoas que já participaram, né? Então, o curso de um aprendizado extrasensorial do nascimento vai terminar quando eu terminar esse curso de amamentação. 4 ou 5 encontros ao sábado, né? Esse aqui é depois, que eu já tive uma rodada dessa. Agora eu quero abrir para perguntas. Se vocês não dormiram aí e querem fazer perguntas, eu vou pedir para a gente abrir as câmeras em algum momento para eu tirar uma foto de vocês. Pergunta, gente, vamos lá. Quem ficou com dúvida? Pode abrir o microfone e perguntar. Ou escrever. Vamos lá? Vamos abrir os vídeos, gente? Vamos abrindo os vídeos? Isso. Mesmo sem microfone, vamos abrindo os vídeos? Dorinha, bom te ver, linda. Paloma, vamos abrindo os vídeos, quem puder? Isso, obrigada. Ótimo, Cláudia, prazer em ver você. Vamos abrir os vídeos para eu tirar uma foto? Oi, Adriane. Vamos lá, está faltando a Poliane, para a gente tirar uma fotinho aqui. Sorria. Ok. Eu já tirei a fotinho. Pergunta, gente. Obrigada, tá? Pela participação de todas. Quem quiser entrar no grupo que vai começar no próximo sábado, é só me chamar no privado e a gente conversa, tá? Perguntas sobre um peito maior do que o outro? Sem perguntas? Comentários, então, só para eu ouvir a vozinha de vocês e a gente finaliza. Oi, eu tenho uma pergunta. Você já viu esses problemas começarem no final da gestação, assim, na reta final, aquelas 37, 38 semanas, que a gestante está muito ansiosa, doida para o parto chegar? Essas questões da amamentação, esses futuros problemas, já podem aparecer nessa fase? Elas estão dentro da mulher o tempo todo. Sim. Quem vai captar esse problema é a doula ou a consultora, se ela conversar com essa mulher antes do parto. Sim. Se ela aprofundar nas histórias, se ela conseguir entrar nesse universo e entender se teve abuso, quais são os estigmas, qual a história de amamentação dela, da mãe, etc. e tal. Tudo isso eu vou aprofundar mais no curso em detalhes, mas sim, esse problema está com ela a vida toda, de algum momento. Às vezes está do nascimento dela, por exemplo, se ela não foi amamentada, ela vai ter mastite.
Sim. Uhum. Entendeu? Tá Então, ótimo. sim, Carla, o problema já está lá. E Uhum. potencial. Sim. A gente tem que fazer a consultoria antes de Uhum. Sim. nascer. Assim, algumas pacientes falam, eu já percebo que uma mama, durante a final da gestação, já vaza leite, o outro lado não. Ou então, assim, provavelmente não vou conseguir amamentar, porque minha mãe, minha avó, assim, minhas gerações anteriores, ninguém conseguia. A gente tem que conversar, saber esses bloqueios, orientar, mas, assim, algumas vezes eu consigo captar e outras é mais difícil. É isso mesmo. Algumas mulheres, mesmo tendo a consultoria antes, elas não verbalizam alguma questão. E aí, quando chega lá com o bebê, aí vai aparecer o problema. Aí tem esse outro livrinho aqui, ó, Conversa com seu bebê. E aí tem uma técnica aqui que é para conversar com o bebê como se estivesse conversando com a sua criança. E aí, durante a amamentação, é um momento de muitas curas, né? Eu tenho esse livro, ele é lindo. Eu só fui ler depois, agora que meu filho já vai fazer 15 anos. Eu comprei e li e falei, nossa, tanta coisa linda aqui. E aí dá logo vontade de ter outro para poder usar, né? A minha amamentação foi de muito amor, foi uma amamentação bem longa, mas eu queria ter lido esse livro antes. Ai, que legal. Obrigada, Carla, pelo depoimento. Muito obrigada. Alguém mais quer falar alguma coisa? Foi bom, não foi bom? Gostou? Ficou alguma questão? Para a gente ir encerrando. Vamos, gente, coragem. A Poliane saiu, se despediu. Ok, Cláudia. Dorinha, quer falar? Obrigada, Carla. Dorinha, Adriana. Dorinha, quer falar? Quero agradecer. Eu peguei um trânsito, então já cheguei quase no final, mas agradeço pelo convite, tá? E na próxima, eu espero chegar um pouquinho antes. Mas é sempre bom, mesmo que eu peguei já no final, mas o depoimento da Camila foi maravilhoso ouvir. E ainda ouvi um pouco também da sua aula, viu? Obrigada, gratidão. Obrigada, Marinha, obrigada. A Adriane, quer falar alguma coisa aí, Adriane? Deixa eu ouvir sua vozinha. Não, só agradecer mesmo. Eu aprendo muito e cresço muito aqui. Muito, muito obrigada. Gratidão demais, gente. Obrigada, então. Paloma, quer falar alguma coisa, meu bem? Não, meu bem, só agradecer mesmo. Tenho nenhuma dúvida hoje, não. Mas muito obrigada por estar aqui com vocês. Então, muito obrigada. Obrigada, gente. Obrigada pela presença de vocês todas. Foi ótimo estar aqui. Como eu gravei, quem perdeu alguma coisa e quiser o áudio, eu posso compartilhar com vocês o áudio. E aí escuta depois, é só me pedir, tá certo? Ó, um beijo. Quem quiser participar do curso, vem falar comigo no particular, tá bom? E tchau, Cláudia. Prazer em te ver. Saudade de você. Foi ótimo rever vocês, gente. Obrigada, tá? Tchau. Tchau.